informações, atualizações de Brasília. Rômulo Pinheiro, que está aqui com a gente semanalmente para trazer essas informações. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo à edição do Pautas do Dia dessa quarta-feira, tudo bem? Muito bom dia, Lorena, muito bom dia, Max Souza, o rosto da felicidade desde o Círio de Nazaré, a alegria total na cidade e aqui em Brasília também tudo pronto para a festa. Ano que vem já estou alugando uma kit lá do lado do Serra Dourada, Goiânia, papão na Série B é Goiânia direto. Bom dia, Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, Max Souza. Alegria estampada na face. Por onde a gente começa hoje, Lorena? Eu acho que a gente vai começar falando aí com o Rômulo sobre o final da CPMI, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro e as consequências jurídicas e políticas dos envolvidos. Bom, meu caro Max, você sabe que aqui em Brasília, apesar das coisas estarem pegando fogo aí no mundo, guerras, eles não perdem a oportunidade de entrar num atrito aqui. Ontem mesmo, por exemplo, nós tivemos um bate-boca lá no Senado, na Câmara, por causa das opiniões sobre a guerra, e aqui não se perde tempo para tentar ganhar aí alguma publicidade em cima de um tema que esteja em voga ou chamando a atenção do grande público. E mesmo a partir dessas informações, ontem nós tivemos um relatório da senadora Elisiane Gama sendo votado lá no Congresso Nacional da CPMI dos atos de 8 de janeiro. E aí, Max e Lorena, foi um verdadeiro show de exposições, ou seja, as pessoas ali tentando tirar algum proveito, publicando vídeos e gritando. E a senadora leu o seu relatório, o relatório de 1.300 partes, foram lidas alguns pontos principais desse relatório, e pediu o indiciamento de 61 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lógico que a oposição também marcou a leitura de um relatório paralelo, no qual inverteu as responsabilidades, ou seja, indicando que fontes do governo teriam incentivado os atos de 8 de janeiro para justificar um ataque aos contrários ao atual presidente e também apontando falhas na segurança, etc. Esse relatório paralelo também foi lido em poucos minutos, mas ambos estão sendo, neste exato momento aqui no Congresso Nacional, sendo votados, e a discussão continua aí bem acentuada sobre a aprovação ou não desses relatórios. É importante lembrar para o nosso ouvinte que é apenas uma etapa do procedimento, ou seja, hoje está sendo votado o relatório oficial da senadora Elisiane Gama, que pode ser aprovado ou não sendo aprovado, vai passar-se a leitura dos relatórios paralelos, e a tendência é que, como há uma maioria do governo aqui no Congresso, a mesmo que apertado, passe a proposta da relatoria da deputada senadora Elisiane Gama. Ainda assim, Max, é importante lembrar que isso não configura nenhum tipo de responsabilidade para os envolvidos, muito pelo contrário. Esse procedimento, esse relatório será enviado para o Ministério Público, lá na figura da Procuradoria-Geral da República, que vai analisar se existem elementos ou não de prova para eventuais ações contra as pessoas envolvidas. Mas é importante também relembrar ao nosso ouvinte que já existem inquéritos em andamento sobre o mesmo ponto lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o Ministério Público vai analisar, de fato, se essas acusações, esses pedidos de indiciamento que estão lá no relatório da deputada senadora Elisiane Gama ou do relatório paralelo, de relatoria do senador Isalci Lucas, aqui do DF, se existe ou não algum paralelo nas investigações que já estão em trânsito lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se há uma coincidência ou não de informações, se há novas informações que podem ser acrescentadas a esses inquéritos, para que no futuro, se houver essa prova forte, que haja uma denúncia lá no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que pessoas envolvidas aí estão sob o foro privilegiado, a gente chama aqui foro por prerrogativa de função. É claro também que isso ainda vai tomar um tempo considerável, porque a gente sabe que hoje nós temos apenas um procurador-geral interino, o presidente Lula ainda não escolheu o procurador-geral da República, e esse processo, esse procedimento, com certeza, Max, Lorena, não será analisado
pela procuradora interina hoje, já que há muita pressão política para que isso seja, tanto de um lado quanto do outro, para que isso seja somente analisado pelo procurador de fato efetivo, que ainda vai ser escolhido mais à frente. Então, isso deve tomar um tempo ainda, pelo menos alguns meses, até que seja analisado pelo Procurador-Geral da República. E, claro, também que nós temos aí grandes embates políticos, porque a gente sempre ressalta que é um amaranhado de informações muito grande. Você vê que o próprio STF já está julgando pessoas também por esses atos de 8 de janeiro, inclusive tendo ontem condenado mais 6 pessoas envolvidas. E antes que alguém pergunte, a comissão do Senado e da Câmara, a CPI mista, ela focou nas autoridades. Então nós temos lá, desde o presidente da República, nós temos também General Heleno, nós temos aí várias outras pessoas envolvidas, indiciadas, que não fazem parte ainda desse julgamento do 8 de janeiro. Então, claro que a gente vai aguardar essa informação chegar à PGR para que, a partir de então, se identifique eventual prova. E os crimes são, essencialmente, associação criminosa, violência política e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Esses crimes somados dão penas consideráveis, tendo em vista os últimos julgamentos aqui do Supremo, penas aí 17, 20 anos de prisão. Isso são acusações muito graves que passarão também agora pelo crivo do Ministério Público Federal, que é quem está com a bola a partir da votação de hoje. Quem tiver interesse em acompanhar, já está lá na Câmara, nos canais oficiais aí do Congresso, a votação neste exato momento. A senadora que estava envolvida aí naquela situação de estar com arma, atrás de outras pessoas envolvidas, também gritando, enfim, está lá um show que eu recomendo para quem quiser ficar um pouquinho animado e rir um pouco, acompanhar lá a votação. Mas é claro que essas informações, apesar do placar apertado, devem ser aprovadas aí nessa comissão. E claro, também a gente acompanha que tudo decorre, Max e Lorena, tudo tem um jogo de cartas, né? Então a próxima etapa, você vê em paralelo ex-presidente Bolsonaro prestando depoimento daqui a pouco aqui na Polícia Federal sobre a participação dele naqueles grupos de empresários divulgando notícias falsas após a eleição do presidente atual. Ele vai prestar depoimento agora às 14h30 e identificou-se várias mensagens dele incentivando esse grupo de empresários. Nós também tivemos ontem no TSE, e aí o ex-presidente se livrou aí de uma acusação de abuso de poder político naquelas lives lá no Palácio da Alvorada. Ou seja, o que se corre aqui em Brasília ainda após essa mudança de governo é aí a caça ao ex-presidente, aos seus correligionários e os processos em andamento que agora estão começando, e esse relatório vai trazer indícios, pelo menos a princípio, que se espera de novos pontos que não foram abordados ainda ou estão sendo abordados nos inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público vai tentar fazer essa comparação daquilo que foi investigado lá, daquilo que está sendo investigado ou já está sendo investigado pelo próprio MP, e daí optar ou não pela denúncia lá no Supremo Tribunal Federal. Rômulo, você falou agora sobre a questão das consequências jurídicas para as pessoas investigadas pela CPMI, esse julgamento aí, esses relatórios que estão sendo colhidos há meses. E quanto às consequências políticas, né? Você citou agora há pouco também que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai também dar depoimento na Polícia Federal. Quais seriam essas consequências políticas dos envolvidos? Muito bem lembrado, Lorena. Você vê que, politicamente, o próprio ex-presidente já se encontra inelegível por 8 anos. Agora, o grupo político que o cerca tenta brecar da maior forma possível essas informações de virarem procedimentos judiciais, porque isso com certeza é utilizado na corrida eleitoral para as prefeituras agora do próximo ano e com certeza para o jogo da corrida eleitoral de 2026. Então essa gama de informações que são contrárias não somente ao grupo político do ex-presidente, mas também a forças armadas. Ou seja, nós tivemos aí indiciamento de alguns generais da ativa, outros da reserva, que teriam incentivado essas manifestações de 8 de janeiro, e isso tudo afeta consideravelmente o jogo das campanhas políticas
para essas próximas eleições, como já havia sido feito numa eleição muito menor, Lorena, que foi surpreendentemente aconteceu agora na eleição para conselheiros tutelares aqui no Brasil. Não era comum ver esse embate político, é até pouco divulgado essas candidaturas, ou seja, muita gente se interessou em votar e houve essa briga política para a escolha de conselheiros tutelares entre membros aí de partidos políticos, indicações conservadores e menos conservadores, enfim, essas informações têm o poder de atrapalhar a corrida eleitoral desses candidatos que se identificam mais com o ex-presidente. A ver a questão lá da Prefeitura de São Paulo, Ricardo Salles também, essas informações acabam trazendo um pouco de descrédito a quem dá o suporte, não aqueles que já estão são militantes, aqueles não vão mudar, sempre tem uma versão contada aqui e acolá que vai manter o que a pessoa já pensa. Mas aquelas pessoas, de fato, que buscam aí elementos para identificar um voto mais à esquerda ou mais à direita, podem se influenciar com esse corpo muito grande de informações contrários aos interesses dos partidos de direita e de centro-direita. Então, é claro que as consequências são muito ruins. É por essa razão que esse relatório paralelo do senador Exalci Lucas busca tentar equilibrar esse jogo, transportando as responsabilidades para membros do atual governo, citando fontes de um vídeo que não foi encontrado, citando a inércia de alguns membros do governo para conter os eventos de 8 de janeiro, enfim, o jogo é grande para garantir esse suporte desses grupos políticos nas eleições municipais e as eleições de 2026, que são nacionais. Olha, são 11h49. Bora para o intervalo, pessoal? Bora, Max. Intervalo rapidinho e a gente segue a seguir no nosso último bloco do CBN Pautas do Dia, ainda falando sobre esse assunto. Na verdade, tem outro também, né, que a gente vai explorar. Vamos lá. Exatamente. Bora lá. Estamos de volta com o CBN Pautas do Dia, ao vivo, e agora a reta final do programa de hoje, mas ainda estamos conversando com o Rômulo Pinheiro, estamos com essa conexão, ele que está em Brasília, sempre trazendo informações para a gente, importantes para o Pará, para o Amapá e também para toda a região norte. Rômulo, agora nosso tema é outro, julgamento no STF da separação de bens nos casamentos de pessoas acima de 70 anos. Mudou alguma coisa, amigo? A tendência, Max, é que possa haver alguma alteração, sim. A gente tem que lembrar, o nosso ouvinte aqui, que hoje no país não é permitido, na verdade, o casamento de pessoas que têm acima de 70 anos, não é permitido, então, a comunhão universal dos bens, ou seja, a lei considera que quem tem mais de 70, quando se casa ou vive em uma união estável, somente pode se casar ou dividir os bens no regime da separação obrigatória, ou seja, aquilo que era patrimônio da pessoa anterior ao casamento ou união estável se mantém como unicamente da pessoa, não há uma comunicação, ou seja, não se pode ganhar os patrimônios daquela pessoa que casou a partir dos 70. Em resumo, a lei tenta proteger, pelo menos essa é a argumentação, os interesses da pessoa que já é idosa para evitar cair no famoso golpe do baú. Já ouviu falar disso, Max e Lorena? Essa história aí? Mas quando, mano? Já ouvi. Já ouviram? Se existe mesmo? Não sei, a gente de fora não sabe se existe não, né? Mas as pessoas casam com outras pessoas, talvez por amor, a gente acredita que seja, né? Então, mas às vezes o amor também vem junto com o patrimônio. E nesse caso específico, a lei diz que se você casar com alguém de mais de 70, não vai conseguir nenhum patrimônio anterior ao casamento, somente aqueles que conseguirem amealhar ou juntar depois desse casamento. E aí, o que aconteceu no caso real? Aconteceu que, em um caso lá em São Paulo, a pessoa conseguiu, na justiça, fazer com que essa regra fosse declarada inconstitucional. O argumento é de que não pode haver essa distinção entre regime de casamento, ou seja, seria ferir o direito à dignidade da pessoa humana, ou entender que alguém de mais de 70 anos seja considerado incapaz, que não pode aí talvez identificar ou se defender. Então isso foi a julgamento lá no tribunal lá em São Paulo, e no Tribunal de Justiça de São Paulo foi entendido que não, que a lei deveria prevalecer, ou seja, mantendo então a regra de não poder dividir patrimônio de quem tem mais de 70. E isso, claro, chegou ao Supremo Tribunal Federal,
que está com a carta nas mãos para decidir o que vai acontecer. Esse tema é importante lembrar que ele foi considerado como de repercussão geral, ou seja, que o Supremo começar a decidir a partir de agora será modelo, guia para todos os casos iguais a partir de então. E aí que está o grande problema, e a gente traz essa discussão aqui, porque isso é de interesse geral. A gente discute política aqui, a gente discute questões que têm interesse geral mesmo, mas essa é uma questão de interesse direto, ou seja, é uma questão de interesse do cidadão, porque nós sabemos o quanto, de fato, o idoso ele tem uma vulnerabilidade, não somente legal, mas também uma vulnerabilidade física, né? Ou seja, isso, a lei, quando foi criada, nós temos aí o novo Código Civil de 2002, mas essa regra já existia até desde 1916, entende o idoso como vulnerável. Detalhe, Max e Lorena, é que hoje em dia a perspectiva de vida já mudou, né? A expectativa de vida mudou. Então, no passado, a pessoa vivia com 60, 50 anos, era já um idoso. Hoje em dia tem gente aí com 60, 70 que dá a volta em quarteirão correndo, de olho fechado, que vocês aí, talvez o Max com certeza não consegue nem correr ali da Antônio Baena até a Curuzu, que não dá Meu conta, amigo, não. tem gente com 30, mas com gás de 50, de 60, que é o meu caso. E aí... Vou nem falar de mim, porque 22 anos com o corpo de uma senhora de 70 anos, completamente, enfim, fibromialgica. Não tenho pique pra nada. Calma, Lorena, vou te animar então, Lorena, que estou compartilhando com vocês alguém de mais de 40 com corpo de 76, mas deixar bem claro aqui que o Supremo analisando essa questão a partir da próxima semana, hoje vai começar os debates, hoje vai começar as manifestações na corte, mas a tendência, a gente buscou informações aqui, sabe, não dá para cravar nenhum resultado, mas a tendência é que haja uma possibilidade sim de reversão dessa regra do Código Civil para permitir que pessoas de mais de 70 anos possam decidir por si só como é que elas vão fazer na questão da divisão de patrimônio, porque você sabe que na vida real, quem tem menos de 70 é que escolhe se vai dividir o patrimônio ou não. Então isso é tolhido, isso é impedido para quem tem mais de 70, e a tendência, e eu arrisco aqui um palpite, é que essa regra vai ser considerada inconstitucional e as pessoas de mais de 70 vão poder então decidir se vão querer dividir todo o patrimônio ou se vão deixar apenas para dividir só o que vai vir à frente ou para não dividir nada, que é como funciona com qualquer pessoa que tem menos de 70 anos. Vamos aguardar e esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Bom, enquanto a gente conversa por aqui, a Maria do Carmo mandou mensagem pra gente. Bom dia, estou acompanhando o programa sobre sobre o assunto abordado agora. Meu marido tem 76 anos e eu 57. Ela provavelmente está digitando e mandando a pergunta dela. Não sei se vai dar tempo. Eu vou te esperar aqui, Maria. Bora ver se vai dar tempo. Nós temos quantos minutos aí para o repórter CBN? Hã? Tá encerrando. E olha, ela mandou o seguinte, ó. Meu marido tem 76 e eu 57, mas parece que ele tem uns 40 anos. Ô Maria, pede pra ele mandar a receita aí. Pede pra ele mandar o que ele fez pra estar tão conservado assim, porque eu quero envelhecer desta forma. Quem não quer, né, gente? Quem não quer, Rômulo? Meu sonho, verdade. Que bom que ele tem toda essa energia. Um abraço, dona Maria aí, eu também quero. Gente, o repórter CBN já tá chegando. Ô Rômulo, brigadão, viu, pela participação. Muito obrigado, forte abraço, Lorena em Macapá, Max, só alegria, papão na Série B, um abraço, tchau. E é isso, Alida, fala aqui, ó, ele tem um pique, meus amigos, olha, isso que é legal. Lorena, a gente vai ficando por aqui, não sei se vai dar tempo da ficha técnica, vamos só dar aqui, ó, direção